Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração nesta noite. Primeiramente quero agradecer a Deus, louvar a Ele pela vida da minha esposa, mais esse ano de vida. Deus dê saúde a ela. Nas nossas orações nós estamos pedindo para que Deus a cure, mas acima de tudo que Ele faça o seu querer, o seu propósito, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Hoje pela manhã, conversando com ela, eu falei que Deus te dê, se Deus não nos der a cura, que Deus te dê força para suportar, para continuar caminhando, porque você é exemplo para muitas pessoas, exemplo de fé, de perseverança. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, apenas o verso 32, que diz assim: disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu quero falar nesta noite sobre corações em chamas na mesa do Senhor. Esta mensagem é para você que está cansado, para você que está caminhando e não vê perspectiva. Quando nós lemos Lucas capítulo 24, inicia ali falando da ressurreição de Jesus. Jesus havia morrido. Antes de morrer tinha informado os discípulos que iria ressuscitar. Chegou no domingo pela manhã, algumas mulheres foram lá, alguns discípulos foram lá ver, e realmente Jesus havia ressuscitado, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, se todos os milagres que estão na Bíblia se cumpriram, as promessas que se cumpriram, o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, todas as promessas que Ele falou para você, Ele vai cumprir. E Jesus havia ressuscitado, porém, algumas pessoas ainda tinham ouvido a informação, como esses dois discípulos aqui, que estavam indo para uma cidade chamada Emaús, que ficava a mais ou menos a 11 quilômetros. E aqueles discípulos, eles iam conversando. Eles ouviram a mensagem, mas não entenderam a mensagem. Muitas pessoas estão dentro da igreja, escutam a mensagem, leem a Bíblia, mas não entendem a mensagem. Não entendem que Jesus veio para nos salvar. Não entendem que um dia Ele vai vir nos buscar. Veem a igreja e a vida cristã apenas como um estilo de vida. Mas hoje, nesta noite, eu quero que você saia daqui, assim como aqueles discípulos saíram daquele encontro com Jesus, com o coração ardendo em chamas. Hoje, primeiro domingo de mês de junho, nós vamos cercar a mesa do Senhor. E quando você for cercar esta mesa, quando você for tomar ali do pão e do cálice, que o seu coração esteja fervoroso. E deixa Jesus falar contigo nesta noite. Eu tenho certeza que você já orou, que você já cantou. E se você não cantou, ainda tem uma oportunidade. Daqui a pouco o Ministério de Louvor vai cantar de novo e você vai louvar também. O louvor, ele aquece a nossa alma, mas a palavra de Deus, ela vivifica a nossa alma. E aqueles dois discípulos estavam caminhando e conversando ali, talvez comentando da vida, e o semblante deles era de tristeza. E eles iam pelo caminho. O verso 17 diz: que palavras é essas que vocês estão trocando? Jesus se aproxima deles e pergunta. E ao olhar o semblante deles, um deles fala: poxa, você não está sabendo das coisas? Será que você não é daqui? E Jesus então se aproxima e procura ali ouvir atentamente. Isso nos fala uma coisa: Jesus, ele não espera você estar bem fisicamente ou espiritualmente para se aproximar de você. O nosso Jesus, o Deus verdadeiro, Ele sempre se aproxima de mim, de você, no momento em que você vai mais estar precisando. Preste atenção.
Ele quer falar contigo. Mas assim como aqueles discípulos estavam ali caminhando e eles não perceberam Jesus chegando, olharam para aquele homem e seguiram a vida, apenas começaram a trocar ideias ali. Mas como Jesus foi se revelando, algo começou a acontecer dentro dele. E assim comigo e com você. Quando nós abrimos as Escrituras ali e passamos um tempo com o Senhor Jesus, Ele começa ali a trabalhar dentro de mim e de você. Você que está fazendo a leitura bíblica anual, hoje nós lemos o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos de Davi, em que ele, cantando aquele salmo, ele fala: Senhor, crie em mim um coração puro, não retire de mim o seu espírito, não retire de mim a sua alegria. Ali quando Davi está recitando aquele salmo, alguns estudiosos dizem que ele está ali no momento de tristeza, no momento ali da caminhada mais difícil da sua vida. Mas nesse momento de tristeza, de caminhada difícil, ele se lembra do Senhor. E a primeira coisa, uma das coisas que ele pede é: Senhor, não se afaste de mim. Então, quando você estiver caminhando por esta terra e você se sentir ali triste, cabisbaixo, com a luta pesada, lembre-se do Salmo 51 e fale assim: Senhor, não se afaste de mim, não afaste o seu espírito de mim, me torna a alegria, que eu possa lembrar daqueles momentos em que eu passei contigo, e deixa Jesus trabalhar no seu coração, deixa Ele aquecer o seu coração novamente. Não fique pelo caminho igual aqueles 2 discípulos que estavam entristecidos. Permita-se que Jesus fale contigo, permita-se que Jesus transforme o seu viver, porque tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, até caminham, citam versículos, cantam, pregam, mas não permitem, não querem um relacionamento mais aprofundado ali com Jesus. O relacionamento com Cristo é muito mais do que vir à ceia. Relacionamento com Cristo é muito mais do que participar do departamento. Relacionamento com Cristo é muito mais que vir a um culto específico. Relacionamento com Jesus é o que você faz diariamente. Você acorda, agradeça ao Senhor. Vai almoçar, agradeça ao Senhor. Vai deitar, agradeça ao Senhor. Crie um relacionamento, deixa Ele entrar, como nós cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida, que a sua casa seja o seu coração, e você possa falar: Senhor, entra todos os dias no meu coração, entra na minha vida, faz morada, transforma. É assim que nós devemos fazer. Assim como diz no livro de Neemias, como eu disse, esta mensagem é para quem está entristecido. Saiba que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Certa vez, para você que está com o coração esfriando, entristecido, eu quero contar uma história para que você assimile melhor. Imagine uma noite muito fria aqui em Porto Velho, e você chega na sua casa, acende uma lareira, tenta acender uma lareira, vai lá nela, ali está a lenha, você posiciona ela ali, você tem um fogão, tem um fósforo, você joga um pouco de álcool, mas você fica riscando o fósforo e ela não acende. Tem pessoas que estão assim, mas quem tem um bom vizinho, vai até ele: vizinho, me empresta uma brasa aí, está tão frio. E se aquele vizinho te entregar uma brasa pegando fogo e você colocá-lo lá na sua lenha, vai pegar fogo também. Eu quero dizer para você: nunca se afaste da igreja, nunca se afaste dos caminhos do Senhor, porque é aqui, reunidos, daqui a pouco iremos cercar a mesa, que eu e você, a gente mantém um ao outro aceso. Deixa
o outro te aquecer. Deixa o outro manter a tua chama acesa. Como eu disse no culto, lá na casa do irmão Edson, na quarta-feira, aquele grupo de oração, que eu sei que você faz parte, ele serve para isso. Para que quando você estiver como esses 2 discípulos aqui, cabisbaixo, esfriando, neste grupo e aqui na igreja, vai ter alguém que vai ser usado como brasa, para trazer você de volta, para colocar Jesus dentro de você novamente, para que você vire uma tocha também e possa aquecer outras pessoas. Fala assim: Jesus, faz de mim uma tocha, faz de mim uma brasa viva, para que eu possa aquecer corações que estão esfriando, que eu possa ser luz e calor para vidas que estão indo para o inferno por estarem frias, que eu possa ser calor, que eu possa ser fogo na vida das pessoas e que elas possam ser aquecidas pelo teu Espírito Santo. Então aqueles discípulos estavam caminhando, já tinham recebido, conheciam as palavras, mas não conseguiram se alegrar. É visitante. Não conseguiram se alegrar. Ouviram, mas não entenderam. O texto nos mostra que aqueles discípulos não estavam perdidos geograficamente. Tem pessoas que até sabem o caminho da igreja, conseguem chegar aqui sem GPS, sem Waze, de olhos fechados, mas estavam desalinhados espiritualmente. E como eu disse, deixa ela, Jesus sempre aparece no momento certo. E hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de alinhamento. Deixa Jesus alinhar o pensamento dele com o seu. Eles estavam no caminho, mas o coração estava distante da verdade. Isso revela uma realidade séria. É possível continuar na caminhada cristã externamente, mas internamente estás frio e sem vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez o seu dia foi péssimo. Talvez a sua semana foi péssima. Talvez o seu mês inteiro esteja sendo péssimo. E você vem para a igreja, mas volta do mesmo jeito. Porque quando você chega em casa, você não vê ali uma mudança, você não vê nada de diferente. Até pergunta: Senhor, o que há comigo? O que será que está acontecendo comigo? Mas deixa Jesus te aproximar de você hoje. Hoje é um dia de encontro. Hoje é um dia de restauração. É hoje, no dia 7 de junho, que Ele marcou um encontro com você. Que antes de você estender a mão para ceiar, que você possa olhar para dentro de si e falar assim: Jesus, o que eu preciso me alinhar a Ti? Em que eu preciso mudar? Em que eu preciso acreditar? Tu és a vida eterna, Tu ressuscitou, mas o que eu preciso de mais provas, é como aqueles discípulos precisavam. Eles apenas ouviram as histórias. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que estão precisando de realmente um encontro com Cristo. Deixa Jesus caminhar contigo. Leva Jesus para casa, como aqueles discípulos, ao ouvirem Ele, chamaram: fica conosco. Chama Jesus para a sua casa. Chama Jesus para o seu caminhar. Chama Jesus para o seu viver. E espera para ver o que Ele vai fazer contigo ainda hoje. Jesus, a palavra de Deus é a única coisa que pode reacender algo dentro de mim e de você. E o esfriamento espiritual, o cansaço, ele vem para mim e vem para você. A diferença é o que eu e você iremos fazer. Há pessoas que, ao vir o esfriamento, sucumbem,
mas existem aquelas que querem mudar. Jesus não começa com um milagre visível. Tem gente que quer que Jesus apareça para ele ali e faça algo estrondoso, nem com uma manifestação sobrenatural que impacta a vida daquela pessoa. Ele começa com algo aparentemente simples: a exposição da Escritura. A exposição da Escritura. Quando você começa a abrir as Escrituras, como o texto diz, e o nosso coração ardia quando nos explicava e quando nos abria as Escrituras. Isso revela a centralidade da palavra. Jesus queria falar para eles: ei, vocês estão aí preocupados, tristes, porque vocês achavam que o Messias que havia de vir viria restaurar a Israel politicamente. Ainda no nosso tempo, pessoas que acreditam que Jesus vem para restaurar uma certa nação, mas ele vem para restaurar corações que estão quebrantados, corações que estão sensíveis, pessoas que estão sedentas, pessoas que querem algo mais com ele. Esta pessoa é você nesta noite, é você que está sedento, é você que está quebrantado, é você que buscou durante o dia, é você que pediu uma experiência nova com ele, é você que tem orado e pedido: Senhor, me restaura, me refrigera, me refaz, coloca algo novo dentro de mim, porque é esta oração que eu e você temos que fazer, é esta oração que precisa estar nos nossos lábios, que faça algo novo dentro de mim. Senta ali, por favor. Faça algo, deixe Jesus fazer algo novo dentro de você. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Muitos querem sentir algo novo, mas negligenciam o básico, que é a leitura da palavra. Você quer um milagre na sua vida? Você quer algo novo para você? Comece lendo a palavra. Deixa Jesus revelar a ti o que ele precisa revelar. Não saia daqui hoje da mesma forma como você entrou. Não saia daqui hoje sem glorificar. O mês está apenas iniciando. É o mês de junho. É o mês das bênçãos. É o mês da devoção. Quantas pessoas estão aí fora hoje e perderam as suas vidas, e você está aqui hoje para relembrar aquele que é vivo para todo sempre. Você está aqui hoje em memória de mim. Hoje nós estamos relembrando a vitória de Jesus, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O mês de maio se passou, o mês da família se passou, mas o mês de junho está aí para renovar as suas esperanças em Cristo. Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que este seja o seu versículo deste mês. Que você traga todos os dias à memória aquilo que te dá esperança. Naquele caminho, quando Jesus começa ali a expor as Escrituras, Jesus começa desde Moisés, trazendo até chegar nos profetas. Ele está relembrando aqueles discípulos, trazendo esperança novamente a eles, através da Bíblia. Então que você possa trazer a esperança, trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que te traz esperança? Aquela experiência marcante que Deus marcou contigo no seu quarto, na sua casa, num culto, uma oração fervorosa, uma leitura que você fez, algum milagre que você já passou, que isso nunca venha se apagar de dentro do seu coração. E que quando você estiver na sua caminhada ali triste, precisando de algo, que você possa lembrar disso, para que Jesus possa aquecer novamente o seu coração. E para a gente encerrar, Jesus se revela na mesa. A ceia
e a mesa é lugar de encontro. É por isso que você já ouviu o seu pastor aqui falando algumas vezes: se for possível, pelo menos no domingo, almoce na mesa. Porque na mesa, quando você está à mesa, cada um fica na altura dos olhos do outro. É na mesa que existe comunhão. É na mesa em que todo mundo está na mesma posição, sentados em igualdade. Jesus se aproximou deles, e quando ele começou ali a partir o pão com aqueles discípulos e alimentá-los, hoje Jesus ele faz isso comigo e com você. Ele quer te alimentar. E o texto diz que quando ele faz isso, os olhos deles foram abertos e eles perceberam que era Jesus, e rapidamente Jesus sumiu da frente deles. Que você perceba nesta noite todos os detalhes que Jesus está fazendo ao seu redor. Tem coisas que ele faz por você que você não percebe, mas ele está te alimentando nesta noite. Hoje é dia de encontro, hoje é dia de restauração, hoje é dia de comunhão. Que você possa orar e falar com ele: Senhor, aumenta a minha comunhão contigo. Senhor, mostra-me coisas que eu ainda não sei. Senhor, abre meus olhos para ver aquilo que o Senhor vai fazer. Mas não permita que eu saia daqui sem entender o seu propósito para mim. Porque o maior reflexo que o seu coração ele produziu uma chama, é o que acontece logo em seguida após este alimento. E isso vai refletir durante a sua semana, depois que você ceiar. Aqueles discípulos ficaram tão empolgados que saíram para contar para todo mundo. Que você seja contagiada e contagiado desta forma, que ao saber, ao conhecer, ao ter algo novo com Cristo hoje, ao receber algo novo de Jesus nesta noite, que ao sair daqui, você possa ser uma brasa viva, alguém cheio do poder, alguém convicto daquilo que crê, alguém cheio de vontade de contar para os outros as suas experiências, para que você possa impactar outras vidas aí fora. Tem pessoas que só serão alcançadas pela sua voz. Tem pessoas que só serão alcançadas pelo seu testemunho. Então que você seja uma chama, uma brasa viva, retirada do altar. Aqui na igreja, aqui em comunhão com os seus irmãos, é quando a gente recarrega as nossas baterias. É quando a gente se aquece novamente, para que a gente possa incendiar o mundo lá fora. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe grandemente. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus.